Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Estamos retomando mais uma semana de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o rótulo da Casa de Laura. E vamos hoje estudar, e na próxima semana também, o capítulo 14. Para quem ainda não tinha me encontrado, meu nome é Jorge Caldeira, a gente já está no segundo ano fazendo esse trabalho com esses generosos irmãos que nos convidaram. Bom, então o capítulo 14 é o de hoje, do Evangelho, honrai pai e mãe. Né? Um capítulo, como todos os outros, muito bom, mas esse particularmente é muito carinhoso aos nossos corações, né? Porque fala dos nossos pais queridos que nos receberam, né? E então a gente vai começar lendo uma primeira página, eu já botei ela aqui para eu ler, que foi tirada do livro Vinha de Luz, capítulo 136, tem o título de Filhos. É claro, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção, quase sempre sem a mocidade de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento nas zonas inferiores, nem mesmo na circunstância dessa ordem seria relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica no futuro. Então essa é a mensagem, ela fala por si só, né, dos deveres dos pais e dos filhos reciprocamente. E recapitulando as aulas passadas, então, meus irmãos, as duas aulas passadas, o Guilherme nos apresentou o tema Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. E ali ele tratou com muita propriedade, muita profundidade, muita inspiração, eu diria, né? Fazer o bem sem ostentação, com modéstia, que foi o primeiro item. Beneficência praticada sem ostentação, né? Que tem duplo mérito, além de ser a caridade material, ele tratou da caridade moral, uma vez que não ferisse, né, a sensibilidade, a suscetibilidade do beneficiado, fazer ele aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se sentisse ferido na dignidade, né? Citou a parábola do óbolo da viúva, que foi importantíssimo, né? Dá do pouco que você tem, mas dá o máximo que você pode, comparado àquele que dá uma minúscula parte de tudo aquilo que ele tem. E também a importância de se dar sem esperar a retribuição.
foi importantíssimo aquele exemplo da senhora bastante rica que se vestia com roupas humildes para não humilhar aqueles a quem ela iria prestar a sua solidariedade, a sua caridade. E naquele momento que o Guilherme estava falando, eu até me lembrei do meu começo, quando eu cheguei aqui em Volta Redonda, há 40 e tantos anos, né? Acho que eu já contei para meus irmãos. A minha história sempre foi na Umbanda, nasci em um berço espírita também, e aqui eu me tornei kardecista, mas eu sempre fui muito aberto a estudar as religiões, né? Meu filho também é. Meu filho conhece o Alcorão, conhece o hinduísmo, conhece várias coisas, eu nem isso conheço, mas eu frequentava igrejas, frequento às vezes, gosto de assistir ao ritual da Igreja Católica, é um ritual muito bonito, né? Presbiteriano, já fui. Então eu me lembro da ida às vezes na Igreja Santa Cecília, né? Naqueles áureos tempos do início que eu estava aqui, Volta Redonda, a CSN tinha uma arrogância dos superintendentes gerais e tal, eram pessoas inatingíveis, né? E ali na missa de domingo da Igreja Santa Cecília, a gente via aquela pompa toda, aquele pessoal com o peito inchado, fazendo ali o seu óvulo, né? Quase que para mostrar que estava ali fazendo. Aquilo ali me incomodava realmente um pouco, aquela caridade de ostentação de domingo, né? Isso realmente me lembrei na semana passada, quando o Guilherme estava comentando, e guardei até para falar hoje. Um outro ponto que foi comentado muito rapidamente também, nas aulas passadas, foi a menção ao voluntariado, né? E a gente vê isso, a importância do voluntariado, falamos do CVV, né, que fica ali no telefone ouvindo, essa caridade moral que salva vidas, não é? Ali, sem nada esperar em troca, sem conhecer a pessoa, sem saber como é o olho, qual é a cor, qual é o sexo, qual é o gênero, qual é a ideologia, está ali por amor. E a nossa caravana semanal e tantos outros movimentos das diversas igrejas, não é? Então, esse voluntariado é muito interessante, muito sério, muito querido aos olhos de Jesus, né? O acolhimento, é isso que a gente está falando, né? Bom, então aí a gente chega hoje então ao nosso capítulo 14, e nós vamos fazer então uma sinopse desse capítulo hoje, do que vai tratar nesta semana e na próxima. Honrai vosso pai e vossa mãe. E ele faz, esse capítulo, ele faz uma analogia interessante, que é a analogia entre os dois momentos extremos da nossa existência no planeta, né? Que é o início da nossa vida como bebês, como crianças, e o ocaso da nossa existência, quando nós voltamos a ter todas as características de criança de novo. Aliás, essa semana eu estava brincando com... Aliás, eu comentei com meus amigos, meus irmãos aqui antes, no grupo fechado, que eu tinha pego Covid, ainda estou ainda em casa, hoje é o último dia de isolamento, minha esposa também, não é? Nós estamos bem, temos uma pequena tosse, e eu estava comentando com uma amiga nossa, que é infectologista e é pediatra, e ela estava nos aconselhando. Aí eu brinquei com ela, está provado que velho vira criança, porque eu comecei recebendo conselho de uma pediatra e estou terminando recebendo conselho de uma pediatra sobre medicamentos, etc. Né? Então é isso que está dizendo aqui no nosso capítulo Honrai pai e mãe, né? E quando eu comentei essa analogia dos dois extremos, né? Que a gente volta a ser criança, todas essas carências na velhice, como disse aquele espírito familiar, de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Claro que ele se referindo ao sorriso que os pais esperam receber dos seus filhos depois de toda uma vida de dedicação. Então, esse é o conteúdo, mais ou menos, do capítulo 14. É um resumo que a gente poderia fazer. E esse termo, esse título, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele aparece em todos os evangelhos sinóticos. Ele aparece, por exemplo, como em Marcos, capítulo 10, versículo 19, capítulo 15, não, 18, de Lucas 20, Mateus 19, 18 a 19, e também foi sempre citando o quinto dos mandamentos de Moisés. Moisés, no quinto mandamento, dos 10 mandamentos, fala: honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dará. O capítulo vai se dividir, então, em piedade filial, quem é minha mãe,
quem são meus irmãos. E na próxima semana nós vamos estudar a parentela corpórea e a parentela espiritual e as instruções dos espíritos, onde Santo Agostinho vai tratar da ingratidão dos filhos e os laços da família. Então, vamos dar uma pausinha aqui, vamos fazer a nossa prece para já iniciar, então, o estudo propriamente dito. Lembrando, quem quiser, tiver vontade, um copinho de água para fluidificar, uma garrafinha, ou como preferir. Irmão Laura, seus colaboradores, nossos anjos de guarda, protetores, que sempre nos visitam, nos aconselham. Agradecemos essa semana que passou, mais uma vez. Tivemos paz, harmonia, saúde. Eu, particularmente, me recuperei, passei bem por essa situação. Agradecemos por estar aqui de novo, com a companhia dos nossos irmãos, ainda que virtualmente, mas unidos pelo coração, para estudar mais uma vez as palavras de Jesus, o seu Evangelho, a orientação dos Espíritos. Esperemos continuar merecendo todas essas bênçãos e poder traduzir essas mensagens em atos, palavras e realizações em benefício daqueles que nos rodeiam. Fora da caridade não há salvação e a caridade começa dentro da nossa casa. E esse capítulo, então, em particular, em honrar aos pais e às mães, nós temos que devolver a eles essa gratidão. Esperamos que traga-se aqui, então, mensagens enriquecedoras para melhorar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo antes, Jesus não inventou essa frase, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quinto mandamento do Decálogo, que também está em Êxodo, né? No livro de Êxodo. E esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele é um corolário, ele é uma consequência da lei geral de caridade, do amor ao próximo. Já que ele parte do princípio de que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas dentre todos, observa isso agora aqui, dentre todos os 10 mandamentos de Moisés, este mandamento número 5 é o único que traz uma promessa além do mandamento. Porque o mandamento é não roubai, não cobiçai a mulher do próximo, né? Não matarás, enfim, sempre com um mandamento. Mas esse ele fala também uma promessa. No final ele diz, honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor Deus vosso vos dará. Ou seja, cumpre o mandamento que você vai ter esta recompensa. Ele é diferente dos outros 9. Os 9 são mandamentos sociais, socioculturais da época, porque ali o Moisés tinha um interesse também de disciplina do povo ali, né? Mas este mandamento número 5, honrai a vosso pai e a vossa mãe, vai mais longe. Ele condiciona e dando uma recompensa se você cumprir. E nós, indiretamente, também já abordamos isso quando a gente tratou lá atrás do tema de amar ao próximo como a si mesmo, né? Que o primeiro próximo, acabei de repetir, está dentro da nossa casa, né? Bom, e outra coisa que a gente tem em mente, que eu achei interessante de um texto que eu li e trouxe, coloquei aqui no nosso estudo, é que cada um de nós, cada uma pessoa viva hoje em dia, é um triunfo, não é verdade? Principalmente agora, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, é um triunfo. E então esse texto me falou e me chamou a atenção de que a vida é um triunfo, são 3 triunfos na realidade. É o triunfo da vida, é o triunfo do amor e é o triunfo do sim. Então vamos comentar esses 3 triunfos. Triunfo da vida, porque nós tivemos a bênção de nascer. Quantos não nascem? Tem problema no nascimento. São abortados, são impedidos de iniciar com a sua vida, não é? Então, nós, ao nascer, estamos aqui com vida, independente de acharmos se ela é boa, ruim, se nós vamos ser felizes ou não vamos, né? Ela já tem o triunfo da vida. Nós vencemos essa primeira passagem pelo portal, vamos falar assim, né?
Essa transição nós já passamos. O segundo triunfo é o triunfo do amor. Do amor de Deus por nós, em primeiro lugar. Do amor da nossa parentela espiritual, que nos ajudou lá em cima a programar essa nova existência. Sentamos lá no Ministério da Reencarnação, discutimos se fosse possível, se tivéssemos o direito de escolher, não é? Às vezes é imposto um certo caminho, porque você não tem ainda a noção até de escolher. Mas se pudermos, tivermos essa iluminação, a gente vai discutir lá no Ministério, a gente vai, talvez até pelo nosso merecimento, escolher alguma coisa, não é? Eu gostaria de fazer isso, consertar aquele erro que eu cometi e tal. E isso tudo é negociação. Então é o amor da nossa parentela espiritual que nos ajudou a programar essa nova existência. E o triunfo também da consciência de que a nossa existência teve início, em princípio, num lampejo de amor duradouro entre o nosso pai e a nossa mãe. Talvez até efêmero. Vamos excluir daqui o estupro, né? Que é uma coisa violenta e criminosa, mas se não foi um estupro, se não foi uma coisa contra a vontade, se foi um momento consensual, ele é um lampejo de amor, que pode ser efêmero e pode ser duradouro, mas sempre foi um lampejo de amor. Então é o triunfo do amor de Deus, do amor dos espíritos por nós e do amor entre o nosso pai e da nossa mãe. Claro que são exceções, como eu falei, das violências, né? E temos o terceiro caso, que é o triunfo do sim. O triunfo do sim é o sim da nossa mãe, que quando confrontada pela espiritualidade, a gente já viu exemplos de desprendimento em sono, desdobramento em sono, em que a mãe é chamada a conversar, e diz, você tem aqui essa missão, você aceitaria receber essa mala sem alça para você carregar aqui a sua existência, a situação aqui é essa e tal. E ela, sim, sim. O melhor exemplo desse sim é de Maria, não é? De Maria. Esse exemplo de Maria, que está lá no livro Maria de Nazaré, que a gente recomenda, né? Lindíssimo, do Espírito Miramês, maravilhoso, emocionante, merece ser lido e relido. Ali ela aceitou o desafio do sim. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto, né, do vosso ventre, Jesus. Ela nos permitiu nascer, sim. Então é o triunfo da vida, o triunfo do amor e o triunfo do sim. E aí, eu divido com vocês também, aqui agora, um depoimento do... Vocês desculpem um pouco, como eu estou saindo do Covid, né? Minha garganta ainda está um pouco abalada, eu tenho falado pouco. Eu estou com 2 copos d'água aqui para de vez em quando dar uma olhadinha. Neste ponto, eu então divido esse depoimento do Divaldo Franco sobre esse tema, né? Do honrar pais e mães. Quando ele se referiu especificamente à mãe dele. A gente viu o filme Divaldo Franco, tem muitas histórias lá dele com as irmãs, mas não é esse o ponto aqui. Essa parte aqui eu acho que não foi abordada no filme. Tenho quase certeza que não. Já vi o filme 2 vezes, mas eu tenho quase certeza que não. Mas ele fez esse depoimento. A mãe, pobre, analfabeta, teve 13 filhos. Sofreu 2 abortos espontâneos. 13 filhos e 2 abortos espontâneos. Ele, Divaldo, foi o temporão, foi o último. E ela teve filho aos 42 anos. Imagine, o Divaldo com essa idade que ele tem, ela tem um filho aos 42 anos. Era um risco absurdo. Hoje ter filho com 42 anos é mole, mais até, né? Claro que requer os seus cuidados, mas agora imaginem vocês século passado, com 42 anos, depois de 2 abortos espontâneos, depois de 13 filhos, esse útero se dispor a este risco. É o triunfo do amor, é o triunfo do sim de novo, né? Uma gravidez tão tardia e após tantos outros problemas. O médico, então, aconselhou que ela interrompesse a gravidez, porque ela poderia ter um grande risco de morrer. Mas ela insistiu com o médico, dizendo que valeria a pena ela dar a vida para permitir a vida do filho que estava a caminho. Divaldo nasceu e sua mãe desencarnou aos 86 anos. Então, realmente, é um triunfo da vida, do sim, não é? Como eu disse, e do amor.
No dicionário, honrar, pai e mãe, né? Honrar aparece como conferir honras a alguém, dar crédito ou merecimento, exaltar, glorificar, dignificar, enobrecer, manter-se fiel ao outro. Mas o termo honrai encerra também um dever a mais, no caso do pai e mãe, que é o da piedade filial. Né? Piedade filial. Deus quis mostrar por essa forma que a esse amor, né, se deve juntar o respeito, as atenções, como eu comentei lá atrás, a submissão, a condescendência, a paciência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Eu fico, às vezes, muito triste. Ontem eu estava comentando com minha esposa, me deu uma tristeza ao ler aqui, no caso do falecimento do filósofo Olavo de Carvalho, a declaração da filha dele, dizendo: agora ele vai pagar pelas maldades que ele fez. Ele não falava com a filha há 4 anos. Não vou entrar no mérito se tinha por que motivos falar ou não falar, de quem era a culpa. Mas me dá tristeza isso, ver essas situações de briga entre famílias, normalmente por herança, por dinheiro, como a gente viu o caso do Gugu e outros tantos casos, da Antônia Fontinelli, enfim, normalmente ligados a segundos casamentos. Ou então, olha só, aquele caso da Susana Richthofen, que assassinou junto com os malfeitores lá, os 2 pais, entendeu? Então, essas coisas, os Nardoni, com a menina Isabela, são coisas muito tristes, esse negócio de honrar pai e mãe. Agora, a mãe do Jairinho, né? a mãe não, a mulher do Jairinho, esqueci o nome dela, do deputado lá do Rio de Janeiro, que está preso. Então, quando a gente tem uma família feliz, a gente fica muito emocionado de ver feliz, porque é isso que Deus quis quando ele fez esse projeto da família, não é? E aí, quando você vê esses rompimentos, é muita tristeza, né? E aí, então, como te falei, não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice. Muitos, eu já trabalhei como voluntário no Asilo dos Velhinhos ali do Monte Castelo por um tempo, e a gente via ali muitos velhinhos abandonados. A gente às vezes visita, agora nem está podendo, aquele asilo de Pinheiral ali, muito carente. Ali tem velhos ali que há anos não recebem visita dos seus familiares. São abandonados ali pelos filhos. Alguns internam um parente num hospital público, somem e não volta nunca mais para pegar. Existem esses casos, acreditem. Então, aí, cercá-los então de cuidados, como eles fizeram conosco, é o que Jesus espera de nós, né? Como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para aqueles pais sem recursos. A minha esposa é advogada, trabalhou muito tempo na CSN, mas depois foi mais para a área de família. Eu via lá, eu estou na sala ao lado com meus trabalhos de engenharia, mas estou ouvindo às vezes as conversas lá. Tem casos tristes demais que a mãe, a filha casa com uma outra pessoa, relega a idosa para um barraco no fundo do quintal, ou então despeja mesmo da residência porque está influenciada pelo novo namorado ou novo marido. Tem muita coisa que acontece triste aí fora e a gente fica pensando, essa gente vai voltar e vai ter que responder por essa injustiça que está sendo feita. Não adianta que a gente até vai falar isso lá na frente. Chico fala isso. Não existe reencarnação com um endereço errado. Ele falou com outras palavras, mas é isso. Alguns acham que fazem muito porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, né? Enquanto eles não se privam de nada, né? Apenas porque, para não deixar os velhos na rua, reservam para si o que há de melhor e mais confortável. O que eu acabei de comentar, né? Aqui a frase do Chico Chico Xavier, na encarnação, não tem endereço errado. Então é isso, ele não tem mesmo. É o que eu disse. Foi combinado que a gente vinha para cá, naquele lar, e eu estou desligando esse telefone porque ele está ameaçando tocar aqui. Desculpa não ter desligado antes. Pronto.
Então, alguns pais, é claro, eles não cumprem com os seus deveres. A gente sabe disso também. Não é só os filhos que são ruins para os pais, muitas vezes. Os pais também. Os pais também. Infelizmente, eu tenho que relatar para vocês, meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Nunca mais apareceu. Eu só vinha saber do meu pai quando eu tinha 21 anos, quando eu estava noivo da Lúcia. Eu estou casado há 48 anos com ela. Estava noivo dela, fiquei sabendo do meu pai porque a irmã dele me procurou dizendo que ele queria me ver antes de falecer. 21 anos depois. 21 não, 17, né? 4, 21, 17. 17 anos depois. Eu tive a sorte de ter uma mãe e uma avó maravilhosas, uma tia que não teve filhos e um tio que não teve filhos com ela, e nos ajudaram, me encaminharam, me deram todos os recursos, supriram essa falta. Mas eu que gosto de escrever, por muitos e muitos, eu tenho esses escritos, por muitos e muitos anos, eu tive textos bastante pesados e tristes em relação ao meu pai. Até que depois disso foi um resgate, graças dos espíritos amigos, com essa procura que ele me quis me ver aos 21 anos, eu fui, a minha noiva, né? A minha mãe foi junto comigo no primeiro dia, na primeira visita, minha mãe maravilhosa, corajosa. Ele estava casado com uma outra senhora, mas minha mãe foi. E aí ficamos lá, eu passei a frequentar todo fim de semana a casa dele, ele estava com câncer terminal. Quando ele faleceu, uns 2 meses depois, eu fiz 2 meses de resgate ali, e aliviei esse meu coração entristecido e pude mudar os meus textos e dar mais uma vez graças, porque eu vi que eu tinha ali, acredite agora, 11 irmãos. 11 irmãos, todos semi-analfabetos. Eu era estudante de engenharia e alguns venderam bala no sinal no Rio de Janeiro. Meu pai era alcoólatra, batia neles, tomava o dinheiro, morreu na miséria e foi enterrado numa cova rasa, depois de ter tido uma grande fortuna, da qual eu também não participei. Então são os caminhos, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Ele escolheu e renunciou, talvez, a uma felicidade futura. Mas espero que ele tenha tido já uma outra oportunidade, já faz bastante tempo, eu estou casado há 48 anos, que ele tenha tido uma oportunidade de se arrepender, e eu, graças a Deus, agradeço aos espíritos amigos que me permitiram esse resgate em vida da minha angústia, digamos assim, né? Então, mais uma vez, eu estou abrindo meu coração aqui com vocês e compartilhando, mas é um exemplo da questão do dever do pai com o filho e do filho com o pai. Eu não poderia nem ter, porque eu não sabia, eu tinha raiva, né? Eu era uma criança abandonada. Mas, enfim, graças a Deus, tudo foi superado, eu não tenho nenhuma mágoa. A gente reza por ele, torce para que ele tenha tido um bom caminho. E, como eu disse, eu estava lá. E, por ironia da vida, eu cheguei mais cedo no dia do enterro, eu fiquei sozinho, sozinho com ele, lá na sala do velório, esperando até que muitas pessoas chegassem. Ali eu estava me refletindo exatamente sobre essa roda da vida, né? Como ela é interessante. Então, voltando ao nosso capítulo aqui, capítulo 48 agora, do Evangelho no Lar, que é um outro livro, né? Capítulo 48 do livro Evangelho no Lar, para crianças de 8 aos 80, esse é o título do livro, Evangelho no Lar, para crianças de 8 aos 80. Por que crianças de 8 aos 80? É aquilo que eu te falei, né? Os 80 já vira criança de novo. Tem um capítulo chamado, capítulo 48, Pais e Filhos. Esse livro foi editado pelo espírito Meimei para médium Miltz Carvalho Bona. Eu vou ler um trechinho disso para vocês. Quando a argamassa do tempo trabalha na alma o esforço para as boas resoluções, o espírito desperta descobrindo as oportunidades valiosas ao aproveitamento das horas. O espírito encarnado, Meimei continua, é uma semente da lavoura de Deus. Requer de todos, principalmente dos pais, a proteção do exemplo
saudável. Dos lares mais simples aos mais abastados, o alimento do amor é que concede à alma o equilíbrio para as grandes realizações. Muitos filhos são para os pais o protótipo daquilo que lhes foi desenhado nas atitudes observadas em cada dia da sua existência na companhia dos familiares. Se a cobiça, o ódio, o egoísmo são as normas da conduta diária dos pais, o espírito que já de outras épocas tem arraigadas essas mazelas no seu subconsciente não encontrará apoio para se libertar delas. Os pais que nada fizeram para modificar o caráter negativo do filho sofrerão na mesma existência a decepção de ver aquele a quem foram devotados os melhores anos de vida palmilhando um caminho de sofrimento. Muitos filhos não entendem ainda o seu próprio posicionamento. Revoltam-se por não encontrarem nos pais as companhias que desejariam para a caminhada na terra. E muitos dos pais, desconhecendo as leis sábias de Deus, acomodam-se sem se esforçarem para entender o porquê da indiferença e até da não aceitação entre os elementos da família. E agora, então, vamos voltar ao Evangelho de novo, depois dessa mensagem de meio e meio. Voltando ao Evangelho, então, vem a seguinte advertência do Espírito que nos diz o seguinte: e ai daquele, pois, que esquece do que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram a si duras privações, para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza na outra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Está dura essa mensagem, muito dura, mas verdadeira. Nós, espíritas, temos a obrigação de saber isso. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta, não é? Principalmente os espíritas, né? Os filhos espíritas, para com seus pais, todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, a que o próximo começa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, né? A simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo caso, porque aqui, então, além da falta de caridade, se junta a ingratidão. Ingratidão é uma coisa muito grave para o espírito. Ao tempo de Jesus, quando ele falou lá, meu reino não é deste mundo, lá, e não a terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Porque ele fala, como eu te falei, né? Honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dará. É claro que ele estava falando ali para os hebreus, terra como planeta Terra, mas na realidade, na cabeça de Jesus, Deus te dará lá, onde o reino dele, que não era nesse mundo, era lá no outro mundo, né? Na imensidão do universo, na verdade. Então é isso aí, nós estamos falando de múltiplas existências. E agora, eu acho que vale a pena a gente contar, eu separei também, acho que vocês conhecem alguns, já leram aí pelas redes sociais, um conto dos irmãos Grimm, de 1812, século XIX, início do século XIX. Para quem não sabe quem são os irmãos Grimm, são os mesmos autores de vários contos infantis que nós conhecemos, né? Como, por exemplo, que também eram escritos para criança, mas eles eram, basicamente, na época, destinados aos adultos, porque a mensagem era para adultos também, tinha muita mensagem moral nas entrelinhas e camufladas ali nos contos de Grimm, né?
Estamos falando de 1812. Estou falando de João e Maria, a história de João e Maria, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve. Todos esses contos são de Grimm, né? Então, é um conto de 1812. E vai mostrar esse conto, que eu vou rapidamente ler rapidinho, é um conto pequeno, uma historinha, que desde aquela época, do século XIX, o cuidado com a velhice já era uma preocupação e era constatado pelos irmãos Grimm como um problema nesse conto. Ele alertando, através de uma historinha, alertando como que a velhice era mal resolvida ali para as famílias. Ela era encarada de forma negativa na sociedade ocidental. E aqui a gente tem que fazer um parênteses rápido, antes até de entrar nos irmãos Grimm. A sociedade japonesa, asiática de modo geral, né? Mas mais a japonesa, o que ela tem de carinho com os seus velhos é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. O respeito aos idosos no Japão é muito sério. E você vê aqueles velhinhos nos filmes, velhinhos, mesmo quase 100 ou mais, não é? É isso. É claro que sempre haverá exceções aqui e ali, mas, no geral, a cultura japonesa preza muito os seus velhos. Esse, então, o conto de Grimm está no livro das Virtudes, de 1812, chama-se O Velho e o Seu Neto. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando se sentava à mesa, talvez ele tivesse até Parkinson, hoje a gente saberia, talvez fosse Parkinson. Quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher de trêmulo, derramava a sopa na toalha. E quando ele conseguia acertar a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos. O filho e a nora achavam aquilo uma porcaria. O filho dele, do velho, né? E a nora achavam aquilo uma porcaria e ficavam com nojo. E finalmente acabaram fazendo o velho se sentar num canto atrás do fogão. Tiraram-no da mesa, né? Levaram a comida para ele numa tigela de barro. E o pior ainda, não davam para ele nem o suficiente, o bastante, porque ele ia desperdiçar mesmo, né? O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes triste, cheio de lágrimas, né? Mas eles também nem percebiam, né? Um dia suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair no chão, se quebrando. A nora, né, a mulher, ralhou com ele, que não disse nada, ele só suspirou e abaixou a cabeça. Depois ela comprou uma tigela de madeira bem baratinha e era aí que ele passou a comer. Um dia, passou o tempo, estavam todos sentados na cozinha, o neto de 4 anos estava brincando com uns pedaços de pau. O que você está fazendo, meu filho? Perguntou o pai. O menino respondeu, estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer. Aí deu aquele branco, né, na sala, todo mundo com aquela cara, né? O marido e a mulher se olharam durante um tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta à mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. A gente acha que as crianças não têm lições a dar para nós, né? Hoje, cada vez mais, as crianças estão muito prematuras e percebem tudo que acontece ao nosso redor, não é? Hoje, meu neto está com 17 anos, mas muitas vezes, pequenininho, ele fazia comentários precisos que eu achava fascinante, não é? E, enfim, tem o lado positivo dos garotos de hoje, das crianças de hoje, mas também tem um lado negativo, né? Que muitos também, por causa da superficialidade das redes e tal, sociais, acaba também ficando muito fútil e deixa de prestar atenção. Não se pode generalizar, cada família é uma família. Bom, voltemos então ao capítulo 14, Evangelho, para o próximo item, que fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Deixa eu ver como é que nós estamos de horário. Tá bom. Esta frase está em Marcos, capítulo 3, e está em Mateus também, capítulo 12. Tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservantes do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele
e lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em à primeira vista, essas palavras de Jesus podem parecer duras e contraditórias, não é? Em relação à sua bondade, à sua benevolência para com todos, e causaria admiração que nesse momento Jesus mostrasse tanta indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua própria mãe. Claro que não, né? Ainda mais Maria, que era super carinhosa, generosa, benevolente com Jesus, até porque ela sabia da missão dele. Aí os espíritos, então, nos esclarecem sobre esse ponto de vista do que acontecia entre Jesus e seus irmãos. Ele primeiro nos lembra, os espíritos, que os irmãos não o estimavam, não porque eles fossem maus, mas por serem espíritos pouco adiantados, que não compreendiam a missão de Jesus. Eles achavam excêntrico, estranho pelo seu proceder, por aqueles ensinamentos, por aquelas palavras, aquelas mensagens. Não tocavam o coração deles, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. É fato que eles consideravam até que era meio estranho, meio menos que um irmão. No capítulo 7 de João, tem lá um título que diz assim: incredulidade dos irmãos de Jesus, que no versículo 5 fala: porque nem mesmo seus irmãos lhe davam crédito. Está lá, no Evangelho de João. Quanto à sua mãe, Maria, ninguém ia usar, claro, contestar essa ternura que ela dedicava a ele, né? Maria foi escolhida, todo mundo já sabe. Eu acabei de citar o livro de Miramês, não é? Então, não é para ser entendido dessa forma, aquele texto que ele falou para a multidão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Supor que ele tenha renegado seria desconhecer o caráter de Jesus. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida nenhuma no coração de Jesus. Então ele está se contradizendo? Claro que não. É preciso fazer um outro sentido das suas palavras. Muitas vezes ele falava muitas vezes, não, quase sempre, ele falava metaforicamente, envolto numa alegoria ou num véu, para que as pessoas, primeiro, talvez não pudessem entender tudo, e segundo, para fazer uma analogia, uma alegoria mesmo. Ele não perdia a oportunidade de dar um ensino. Então, ele aproveitou aquele momento da família ali, a chegada da família, para estabelecer a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. Quem são meus irmãos? Vocês são meus irmãos. Vocês são minha mãe. Referindo-se à parentela espiritual, que é o próximo item do capítulo que nós vamos estudar, que será discutido na próxima semana. Entendeu? Então, já chegando ao final, e para compartilhar com vocês um texto muito interessante também, para a gente fechar no horário, eu vou passar para vocês, vou tentar conseguir aqui, passar um texto daquela escritora gaúcha Marta Medeiros. É uma conhecida cronista brasileira, o texto dela é de 2002, tem o título chamado de Meus Velhos. Nossos Velhos. Deixa eu ver se eu consigo fazer o troço aqui de compartilhamento de tela. Vamos ver se eu acerto. Vou lá. Share screen aqui. Espera aí. Share screen. Share. Está aparecendo aí, galera? Vê se apareceu. Agora apareceu. Apareceu aqui. Então vamos lá. Está aparecendo Nossos Velhos. a tela. Agora essa coisa para apresentar. Isso aí. Nossos Velhos, Marta Medeiros. Pais heróis e mães heroínas do lar, passamos boa parte da nossa existência cultivando estes estereótipos. Até que um dia o pai herói começa a passar o tempo todo sentado, resmunga baixinho e puxa uns assuntos sem pé nem cabeça. A heroína do lar começa a ter dificuldade de concluir as frases e dá de implicar com a empregada. O que papai e mamãe fizeram para caducar de uma hora para outra? Envelheceram. Nossos pais envelhecem. Ninguém havia nos preparado para isso. Um belo dia, eles perdem o garbo, ficam mais vulneráveis e adquirem umas manias bobas.
Então, estão cansados de cuidar dos outros e de servir de exemplo. Agora chegou a vez deles serem cuidados e mimados por nós, nem que para isso recorram a uma chantagemzinha emocional. Tem muita quilometragem rodada e sabem tudo, e o que não sabem, eles inventam. Não fazem mais planos a longo prazo, agora dedicam-se a pequenas aventuras, como comer escondido tudo aquilo que o médico proibiu. Estão com manchas na pele e ficam tristes de repente, mas não estão caducos. Caducos ficam os filhos que relutam em aceitar o ciclo da vida. É complicado aceitar que nossos heróis e heroínas já não estão no controle da situação. Estão frágeis e um pouco esquecidos. Têm este direito, mas seguimos exigindo deles a energia de uma usina. Não admitimos suas fraquezas, seu desânimo. Ficamos irritados e alguns chegam a gritar se eles se atrapalham com o celular ou outro equipamento e ainda não temos paciência para ouvir pela milésima vez a mesma história que contam como se acabassem de tê-la vivido. Em vez de aceitarmos com serenidade o fato de que as pessoas adotam um ritmo mais lento com o passar dos anos, simplesmente ficamos irritados por eles terem traído a nossa confiança, a confiança de que seriam indestrutíveis como super-heróis. Provocamos discussões inúteis e os enervamos com a nossa insistência para que tudo siga como sempre foi. Essa nossa intolerância só pode ser medo. Medo de perdê-los, medo de perdermos a nós mesmos, medo de também deixarmos de ser lúcidos e joviais. Com todas as nossas irritações, só provocamos mais tristezas àqueles que um dia só procuraram nos dar alegrias. Por que não conseguimos ser um pouco do que eles foram para nós? Quantas noites esses heróis e heroínas passaram ao lado da nossa cama, medicando, cuidando, medindo febres. E nós ficamos irritados quando eles esquecem de tomar seus remédios e, ao brigar com eles, os deixamos chorando, tal qual crianças que fomos um dia. É uma enrascada essa tal de passagem do tempo. Nos ensinam a tirar proveito de cada etapa da vida, mas é difícil aceitar a etapa dos outros. Ainda mais quando os outros são nossos alicerces, aqueles para quem sempre podíamos voltar e sabíamos que estariam com seus braços abertos e que agora estão dando sinal de que um dia irão partir, sem nós. Façamos por eles hoje o melhor, o máximo que pudermos, para que amanhã, quando eles já não estiverem mais aqui conosco, possamos lembrar deles com carinho, de seus sorrisos de alegria e não das lágrimas de tristeza que eles tenham derramado por nossa causa. Afinal, nossos heróis de ontem serão nossos heróis eternamente. Uma pessoa permanece jovem na medida que ainda é capaz de aprender a adquirir novos hábitos e tolerar as contradições. Marie von Ebner Eschenbach. Esse foi o texto, então, da Marta Medeiros. Lindíssimo, profundo e passível de muita reflexão, né, meus irmãos? E a gente, assim, termina. Eu quero dedicar esse texto, inclusive, ao meu tio Mário Soares Pereira, que está lá na eternidade, que junto com a minha tia Alfredina ajudaram minha mãe e minha avó a me criarem, me transformaram na pessoa que eu sou hoje, a quem eu agradeço profundamente. Espero um dia a graça de poder reencontrá-los. Graças a Deus. Bom, está aqui a nossa aguinha. Vamos lá, porque foi pesada. Foi pesado. Esse tema é muito interessante, muito bom. Então, alguém quiser comentar antes da gente fazer a prece final e tal? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento.
Pode Meu amigo falar. Jorge, te agradeço aí as palestras emocionantes, né? As palestras, os estudos, né? É emocionante, a gente vê que sai do coração e as suas histórias belas porque são corajosas, né? E você venceu. Parabéns, meu irmão. Honrar pai e mãe é o que a gente deve aprender, mas sabemos quão difícil é, mas a doutrina está aí para nos orientar, para nos direcionar. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Como vai, meu caro? Bom, primeiro, feliz aí que você esteja recuperado, tá no último dia de quarentena, isso é bom. Essa tossezinha fica mesmo? É. Pois é. É um tema muito específico, muito delicado, né? Muito, que chama sempre a gente para questões muito cotidianas, muito do nosso dia a dia, enfim, da nossa vivência. Porque a gente vira e mexe, convive com pessoas de todas as idades, só que as pessoas mais jovens, mais adultas, elas não chamam atenção por conta dessa mão tremendo, por conta dessas repetições. Geralmente são os dois extremos que chamam a atenção pelas condutas, né? As crianças e os idosos. E, enfim, parece que até hoje a gente não sabe lidar direito com isso. Mas, particularmente, também para mim é muito específico. A minha avó faleceu no final do ano passado, e, enfim, faleceu já com quase 90 anos, e ela tinha Alzheimer, e é exatamente isso, que nos exige uma paciência que a gente não costuma ter durante o dia. Então, e ao mesmo tempo que a pessoa está ali, parece que ela, enfim, parece que não é ela, parece que é uma provação, e ao mesmo tempo você olha para ela e tenta extrair quais eram, enfim, todos os elementos que você lembrava dela com saúde, com vitalidade, e esse sentimento de traição aí, que a psicologia explica muito bem, é algo que a gente tem que trabalhar muito, da gente querer que as pessoas que são os nossos ídolos e que são os nossos pais sejam eternos e infalíveis. Longe disso, longe disso. E tá, pelo contrário, quando a gente acaba tendo um pouco mais de percepção para ver essas falhas, falhas não, né? Só é uma conduta que a gente não está acostumado. É a gente que não acostumou com o tempo deles. Mas é a hora da gente parar um pouquinho e prestar atenção de uma forma diferente. Mas, enfim, obrigado novamente por você sempre usar exemplos da sua vida, e cada vez mais você nos dá o direito de te conhecer um pouco mais e ver que sua vida dava um livro, agora dá uma trilogia. Bem da verdade, ela deu. Eu escrevi muita coisa, mas eu não publiquei porque ele ficou no âmbito da família. Mas a minha filha me fez uma surpresa muito agradável, porque eu dividi com eles para opinar em um certo momento, e aí um dia no Natal ela me trouxe, parece que foram cinco exemplares encadernados por conta própria, e deu de presente para cada um de nós, né? Então eu tenho o meu exemplar. Chama-se Armário de Máscaras. Bom, espero estar aqui para